Então, professora, a senhora com a palavra. Bom, gente, então, boa noite a todos e a todas. Eu conversei um pouco com o Humberto quando ele me chamou. Ele me mandou um extrato assim, do que era a ideia de vocês e um pouco do que era a trajetória recente de Simão Dias, porque eu não conheço, nunca fui em Simão Dias. Então, eu não conheço e eu acho que a gente só pode dizer que conhece quando foi lá. Então, eu conheço de longe. Então, o Humberto já me deu algumas informações assim de grandes momentos, principalmente da vida econômica do município. E aí o que eu me propus era de tirar vocês do município e abrir um pouco uma reflexão sobre o contexto. Vocês estão pensando isso em que contexto? Então, o que eu me propus a responder foi isso. Assim. E depois a gente volta para Simão Dias, tá certo? Então, depois vocês tentam articular o que eu falei com o que vocês percebem que são desafios que vocês podem sistematizar depois para orientar essa reflexão estratégica que vocês estão fazendo. Então, eu acho que vocês ainda não estão fazendo plano. Vocês ainda estão fazendo uma reflexão estratégica que vai subsidiar um futuro plano. É isso que eu entendi que é o momento que vocês estão. E aí o que eu me propus foi ajudar nesse momento a trazer insumos para essa reflexão estratégica. Começando pelo mundo, rapidamente vindo para o Brasil, mas meu foco seria o Nordeste. Assim, a pergunta principal é assim, o que aconteceu recentemente no Nordeste, o que é que tem de acontecer para vocês colarem nessa reflexão, né? Então, é esse o meu roteiro. Do ponto de vista, estão de acordo com isso, com essa trajetória? Aí eu combinei com o Humberto que eu falo uma meia hora, mais ou menos. Aí eu peço a ele que quando faltar uns 10 minutos, ele bota aqui um recadinho, que eu vou olhando aqui no Zoom, tá? Para regular a minha fala. Para a gente ter um tempo também para interagir, tá? Então, do ponto de vista do ambiente mundial, eu acho assim que, primeiro, a gente está numa pandemia, mas eu não quero começar pela pandemia. Eu quero começar pelo que vinha antes da pandemia. Então, primeiro, eu acho que o capitalismo fez uma transição dos anos 70 para cá para o que nós chamamos de financeirização. A economia capitalista ela funciona em duas esferas, a esfera produtiva e a esfera financeira. E o que aconteceu dos anos 70 para cá é que a esfera financeira ganhou protagonismo. E hoje a gente vive numa etapa da acumulação capitalista que a gente pode chamar de etapa da acumulação financeira, que significa que a riqueza se gera na esfera financeira, né? E muitas vezes nem passa pela esfera produtiva. Tem um link com a esfera produtiva, mas há uma tendência também de gerar riqueza na própria esfera financeira. A esfera financeira ela tem uma característica de imaterialidade. A esfera produtiva tem mais materialidade. Você tem as fábricas, você tem a fazenda, você tem a mão de obra. E na esfera financeira você tem registros contábeis, tá certo? Então, tem essa complicação, ela tem uma certa imaterialidade que dificulta a compreensão da sociedade sobre ela, tá certo? E que ela cria um problema importante, é que as pessoas elas se inserem na vida econômica na esfera produtiva. Eu acho que o contexto é esse que a gente vive, é um contexto onde a economia como que está dispensando as pessoas. A produção da riqueza econômica pode se fazer
relativamente independente da grande parte das pessoas. Então, eu acho que isso é uma tragédia que está acontecendo mundialmente, e o Brasil engatou nisso nos anos 90. E no caso do Brasil, a gente tem uma elite que ela é patrimonialista e adorou esse modelinho, tá certo? Então, porque ele reproduz riqueza como patrimônio imaterial, chamado registros financeiros, né? Ações em bolsas de valores, títulos públicos, é onde se gera riqueza hoje. O resultante disso mundialmente é uma certa desorganização da vida social. Então, a própria pandemia dialoga com isso, certo? Então, eu acho que a gente vive um momento complicado mundial, que é uma certa desorganização da vida social em muitos lugares. Por exemplo, a gente vem de processos de emigração em massa que aparecem nesse final, nessa virada de século, denunciando isso, que isso é insustentável a longo prazo, tá certo? Então, não sabemos ainda a solução que isso vai ter, mas eu quero dizer que a gente está dialogando com isso e que o Brasil engatou nisso. E engatou nisso nos anos 90. O elemento central foi, no governo Collor, a desregulamentação da conta de capital. Tá certo? A gente pode localizar no Brasil o momento do engate ali. Teve um engate antes, porque isso começa com os petrodólares. Porque quando você teve o choque do petróleo, a esfera financeira inundou de petrodólares e nós engatamos nos petrodólares. Foram eles que financiaram o crescimento brasileiro no final do período militar. Então, a gente engata lá no comecinho e depois, nos anos 90, a gente engata quando o Collor abriu a conta de capital e linkou o sistema financeiro brasileiro com o mundial. Desregulamentou ali e aí a gente engatou com mais força, tá certo? A segunda grande característica do momento mundial que a gente vive está na esfera produtiva. É que quando a gente olha para a esfera produtiva, a gente vive uma revolução tecnológica. Olha a palavra que nós estamos usando. Não é uma mudança, é uma revolução. É uma transformação de grande profundidade dos padrões técnicos de produção, que tem a ver com a aplicação do conhecimento humano na vida econômica. Então, isso sempre aconteceu, mas na dimensão em que está acontecendo, aconteceu algumas vezes na história da humanidade, pois nós estamos numa dessas vezes. Aconteceu na segunda Revolução Industrial, por exemplo, e mudou o mundo do trabalho. E agora está acontecendo de novo. A gente está no meio de uma passagem de grande profundidade. Uma delas é a passagem da era analógica para a era digital, que nos permite fazer essa reunião hoje do jeito que a gente está fazendo. Ou seja, tem suas vantagens, né? Eu em Recife, Humberto em Bogotá, e estamos juntos aqui conversando sobre Simão Dias. Então, é desse mundo que eu tô falando, né? Não é uma mudança simples, é uma mudança de grande profundidade, mas não é a única. A passagem para a era digital talvez seja mais profunda, mas, por exemplo, na agricultura, para falar de Simão Dias, porque uma parte de Simão Dias é agrícola, pelo que Humberto me falou, na agricultura, a agricultura do século XX era baseada na química. Era a agricultura dos inseticidas, dos fertilizantes, tá certo? A agricultura do século XXI tem duas outras matrizes concorrentes, que são a genética, com os transgênicos, e a biologia, com a agricultura orgânica. E aí parece que Simão Dias engatou na primeira, tá certo? Quer dizer, ela vinha de uma outra era e nesta nova era ela já está engatada do lado da agricultura que está indo para
os transgênicos, que é filho de uma ciência, outra que não é a química, nem é a biologia, a genética. Certo? Então, o que eu quero deixar como reflexão é isso. Nós não estamos num momento qualquer, nós estamos num momento de profunda transformação, e essas mudanças na maneira de produzir, no que produzir, e na maneira de produzir, sobretudo, ela está mudando o mercado de trabalho, porque, por exemplo, a passagem para a era digital embute um atributo da era digital, que é a flexibilidade. E a flexibilidade, ela introduziu no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho do século XXI não será o do século XX, que era herdeiro da outra revolução industrial. Nós vamos ter um mercado de trabalho agora filho desta revolução científica e tecnológica, que é mais profunda do que a industrial, mas também bate na indústria, tanto que a gente está chamando de indústria 4.0, e que impacta no mercado de trabalho. O mercado de trabalho será mais flexível, queiramos ou não. Certo? Então, isso é um grande desafio para as organizações do mundo do trabalho, para as organizações sindicais, porque os trabalhadores podem estar como a gente está aqui, eles não estão aglomerados num espaço físico. Certo? Então, as maneiras de dialogar com os trabalhadores, de organizar os trabalhadores, elas vão ter que mudar, porque a realidade concreta está mudando. Então, veja, o mercado de trabalho está sendo completamente transformado, primeiro, porque está difícil entrar nele, pelo que eu falei primeiro, porque a financiarização dispensa a gente, e segundo, quando você entra de outro jeito. A uberização e por aí são sintomas de que a gente vai viver uma outra realidade do mundo do trabalho, tá certo? Como vai mudar também os padrões de relacionamento humano. Não vai ficar só na economia, vai ficar na sociabilidade humana, nos padrões de relacionamento, na vida social. Então, é disso que eu estou falando, é de mudanças de grande profundidade. Como se não bastasse, nós estamos numa crise ambiental. A relação sociedade humana-natureza, que predominou nos últimos séculos, é inviável. E a sociedade humana não está aceitando fazer a transição no ritmo que ela precisa ser feita. E aí a gente está acumulando desafios com isso, tá certo? Então, eu acho que essa é outra mudança que tem que merecer a nossa reflexão. Qualquer estratégia de futuro, ela precisa considerar isso. Nós não vamos mais usar a natureza como nós usamos nos últimos séculos. Precisamos assumir o desafio de nos relacionarmos com a natureza de um outro jeito, criar um outro padrão de relacionamento. O que coloca em xeque um padrão muito difícil de mudar, que foi o padrão de consumo. Não foi só o padrão da relação na produção. É na produção e o que a gente fez com essa produção, na nossa cabeça. Como vocês disseram já de saída, a cultura, ela é muito importante, os valores, né, são muito importantes. Eu gostei muito de vocês terem partido disso. Vamos partir quais são os valores que nos... A ideologia, vocês chamaram ideologia, na verdade são os valores. Certo? E os valores levaram para o consumismo. E esse valor está sendo questionado. Certo? Para que uma família de 4 pessoas tem que ter 4 carros? Certo? Isso vai ser coisa do século XX. O século XXI vai ser necessariamente diferente, porque se não mudar o padrão de consumo supérfluo, desnecessário, você não faz o trabalho da nova relação com a natureza. Certo? Por outro lado, tem uma crise política. Pelo menos no Ocidente, que é o que nos interessa, tá certo? Por enquanto, tem uma crise do modelo político, do mais avançado que a gente tinha conseguido construir, que é o da democracia representativa. Ela está fazendo água, tá certo?
Nós vivemos no Brasil um sintoma de crise da nossa democracia representativa, tá certo? Eu não entendo disso, mas eu li um livro que me agrada muito, eu sugiro vocês para ler, que é A Ruptura, de Manuel Castells. Para mim, é quem melhor descreveu isso que eu estou falando, na dimensão política, a dificuldade da representação, da escolha através da representação, e está mexendo com estruturas partidárias, com dinâmica política, etc. Tá certo? Como se não bastasse, nós temos uma reorganização geopolítica. A gente vem de uma era, que é a era do pós-Segunda Guerra, onde a maior potência econômica do mundo era a vencedora da Segunda Guerra, as duas outras eram perdedoras, a Alemanha e o Japão, e aí ficou o quê? Ficou uma superpotência que era, ao mesmo tempo, econômica e militar. E aí ela comandou, só que ela está perdendo espaço. E o poder está se deslocando para um outro continente, para a Ásia, sob o comando da China, que é um outro tipo de sociedade, com outro tipo de valores, com outra forma de organização social, tá certo? Então, é uma mudança de grande profundidade. E o Brasil ficou meio perdido nessa mudança, porque a gente tentou engatar numa relação de autonomia diante da mudança, que foi o período anterior que a gente viveu, numa articulação sul-sul que nós construímos, que implicava em independência para poder fazer isso, e agora a gente deu marcha ré e voltamos a nos submeter à antiga potência hegemônica que está perdendo fôlego. Certo? A situação do Brasil é uma situação complicada desse ponto de vista também. A pandemia, na verdade, ela surpreendeu o mundo nesse momento. E ela está denunciando várias coisas ao mesmo tempo. Está denunciando essa questão social do tipo de padrão de sociedade que a gente vinha construindo, e a pandemia está dizendo, ó, esse tipo de sociedade não dialoga com uma virose dessa. Ela desprepara vocês para enfrentar um pequeno vírus, tá certo? Então, é um questionamento da dimensão social, econômica, tudo junto, tá certo? Do resultado daquilo, tá certo? Está denunciando a crise ecológica, porque o vírus, são vários vírus se reproduzindo, cada vez um mais perto do que o outro, mas no íntimo, lá a origem de tudo é a questão ambiental. É o que vocês estão fazendo com a natureza, desalojando os hábitats dos animais silvestres, que por não terem os seus hábitos tradicionais, agora convivem com os homens e transmitem o vírus para os homens. Então, a pandemia, na verdade, é uma espécie de sinal de alerta para que a gente reflita sobre esse conjunto de transformações que eu vinha anunciando. Ela está também acelerando aquela mudança que eu falei, essa mudança da era analógica para a era digital. A pandemia veio e bombou esta mudança, tá certo? E todo mundo teve que, de repente, fazer trabalho remoto, e todo mundo teve que ficar em casa. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é uma tragédia, ela é um alerta. É um alerta de que a gente precisa dar uma refletida sobre que trajetória era essa que a humanidade vinha construindo, não é? E que traz no seu bojo riscos do tamanho desse que nós estamos experimentando nesses últimos meses. Então, com isso, eu encerro o meu primeiro bloco. E aí eu venho para o Brasil rapidamente. Eu acho que o Brasil tem uma herança do século XX muito complicada, porque a gente chegou a ser uma grande potência econômica no século XX, mas uma potência de pé de barro, certo? Com indicadores sociais muito ruins, com a concentração de renda inaceitável, tá certo? Então, o Brasil não é um país simples, é um país grande, heterogêneo, desigual. Então, a herança brasileira, para lidar com tanta transformação ao mesmo tempo, não é fácil.
E a gente, de certa forma, descarrilhou no final do século XX. A gente está meio sem projeto. Você pergunta hoje ao Brasil, você quer o seu quê? No século XX, a gente sabia, a gente queria deixar de ser primário exportador para ser industrial. Com ditadura, sem ditadura, com democracia, sem política social, do jeito que desse, a gente queria alguma coisa. Hoje a gente pergunta, e a gente quer ser o quê? Porque, por ironia do destino, quem sustenta o Brasil hoje é o novo século. No final do século, a gente foi se transformando, ao mesmo tempo que a gente foi perdendo consistência industrial, a gente foi ganhando consistência num potencial real do Brasil, que é produzir alimento para o mundo. Ninguém nega nisso no mundo. Quando você bota no mapa do mundo a questão da demanda por alimento, o Brasil está do lado da solução. Certo? Aí a gente organizou uma estrutura produtiva que bota alimento no mundo, tá certo? E é isso um dos pilares hoje da economia brasileira. A pergunta é, vai voltar para os séculos anteriores ao 20? É isso que vocês querem ser? Certo? Então, a pergunta para Simão Dias é essa: quer produzir milho para transgênico? Certo? É esse o destino do município? Não é um destino descolado do destino que parece que o Brasil escolheu. Certo? Por outro lado, assim, ele está perdido. Então, eu não vou aprofundar o Brasil, mas o Brasil tem um problema sério, é que quando a gente engatou na financiarização, a gente engatou com o Estado brasileiro falido. Quem conduziu o Brasil do século XX foi o Estado desenvolvimentista brasileiro. E esse Estado desenvolvimentista só era desenvolvimentista porque era superavitário. E Geisel levou ele à falência. Certo? Quando ele sai do governo, a gente não era mais superavitário. E quando a gente engata com Collor, a gente já engata num país que tinha um Estado devedor. E de lá para cá a gente se enrolou nessa ciranda. O Estado, para continuar gastando, tem que gerar dívida, e para gerar dívida fica mais endividado. E aí a gente vive nisso. Tem momentos que a gente respira e tem momentos que a gente afunda. Certo? A gente respirou na era Lula, porque ele pegou uma conjuntura muito favorável, que era aquele momento das commodities bombando. Mas quando passou aquele momento, Dilma pegou de cara a realidade dura do que era a nossa trajetória. Certo? E de lá para cá a gente achou pouco e resolveu aderir a esse mundo liberal caduco que está aí nos governando. E aí o Brasil está ainda num momento de muita perplexidade. Eu acho que esse é uma dificuldade para fazer um plano estratégico para Simão Dias. A pergunta que fica é assim, sim, dentro de que Brasil? Eu me faria essa pergunta. Estão planejando para que Brasil? Porque o município no Brasil não tem poder. O município no Brasil é lá no fim do poder. O poder no Brasil está em Brasília, o poder do Brasil está em São Paulo. Então, eu faria essa pergunta, mas o meu recado sobre o Brasil é esse. A gente está meio perplexo, sem saber para onde nós queremos ir, tá certo? A crise recente é profunda, então a gente, além da crise que a gente já via, pegamos a pandemia de frente, então a gente está assim, no auge de uma situação de crise que eu acho que a nossa geração não conheceu, certo? Ainda mais com o Estado fragilizado e ainda mais com o Estado atacado. Então, é muito difícil a situação brasileira, tá certo? Depois a gente pode discutir isso no detalhe, mas a pandemia está mostrando a nossa dificuldade, tá certo? O nosso ministro da Economia não tem uma proposta de saída da crise, a proposta dele é voltar para fazer reforma, é vender patrimônio, sei lá, é desonerar a folha de pagamento para ver se gera emprego. Quem gera emprego é a dinâmica econômica. Certo? E a pergunta é, vai puxar a dinâmica econômica por onde? E nós não temos resposta. Então, a nossa situação, assim, se eu fosse olhar para o curto prazo, eu dizia a vocês, desistam de plano. Certo?
Mas não vou dizer porque vocês estão olhando para o longo prazo. E aí, no longo prazo, eu acho que o Brasil tem saída. Então, a gente tem que, talvez, imaginar algumas saídas do Brasil para engatar uma proposta para Simão Dias. Porque aí a minha aconselho é assim, não enfiem a cabeça no curto prazo, senão vocês vão desistir. Certo? Então, vamos pensar que isso vai passar e que a gente vai sair do outro lado de alguma forma e que vocês vão ajudar a sair, pelo menos em Sergipe. Certo? Se não no Brasil, pelo menos em Sergipe. Então, essa é a minha segunda reflexão. Com relação ao Nordeste, que é onde eu queria gastar mais tempo, mas já são 8h10, né, Humberto? Com relação ao Nordeste, eu diria... Fique à vontade. Eu diria que o Nordeste, ele é uma região que vinha de uma situação muito difícil, perdemos o trem da industrialização do século XX, tá certo? Temos um hiato interno muito grave, que é assim, mais gente do que a economia, certo? E isso dá um mercado de trabalho de super oferta de força de trabalho. Essa é uma das nossas grandes fragilidades, por isso que aqui é muita informalidade, é muito salário baixo, é muita dificuldade de inserção na vida econômica da região. Então, isso é herança antiga nossa, tá certo? Então, a gente não está numa região fácil, tá certo? Essa é a primeira ideia. Não é Sergipe, a região é fácil. Agora, é uma região. Então, eu acho que isso ajuda também. Dá para vocês sair da escala municipal para uma escala regional, que era a minha primeira sugestão. Enquanto as coisas estão mais nebulosas no Brasil, vamos ver se a gente encontra algum rumo numa outra escala, tá certo? Eu hoje gosto muito de trabalhar em múltiplas escalas. Humberto conviveu comigo aí um tempo e eu sempre defendi isso. Assim, acho que a gente precisa ter a cabeça em múltiplas escalas. Por isso que eu estou indo do global para o Brasil, vindo para... Então, acho que isso ajuda a gente a encontrar luzes, tá certo? Então, eu olharia assim, mais para o Nordeste. A pergunta que eu tentei responder, o que está acontecendo no Nordeste que pode nos ajudar? Então, era essa a minha última pergunta, tá certo? E aí, primeiro, eu acho que o Nordeste deu uma melhorada grande na era Lula. Grande, é inegável. Não foi o Bolsa Família, gente, não foi. Quem tem essa leitura tem uma leitura equivocada. Houve outras coisas muito mais relevantes que o Bolsa Família, com todo respeito ao Bolsa Família, tá certo? E a importância dele é tão importante que ele está em disputa hoje de novo. A minha cidade está cheia de outdoor agradecendo a Bolsonaro ter pensado na população vulnerável da nossa cidade. Então, não é irrelevante, é muito relevante econômica, social e politicamente. Mas o que aconteceu no Nordeste foi muito mais. Por exemplo, o salário mínimo teve um impacto muito melhor no Nordeste do que o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família paga R$200.000. E o salário mínimo passou de 200 para 800 em poucos anos. Quadruplicou em poucos anos. Isso deu uma mexida na economia, no consumo, na dinâmica da vida das pessoas, tá certo? Outra coisa importante foi a educação. Educação superior. Educação superior do Nordeste era para poucos. No Brasil, mas sobretudo no Nordeste. As nossas universidades eram penduradas no litoral. Sergipe não faz muita diferença, mas Pernambuco faz. Bahia faz. Acaba não sai do oeste da Bahia para estudar em Salvador e volta. Não sai de Petrolina para estudar em Recife e volta. Tá certo? Agora tem universidades que interiorizaram. E foi muito interessante ver que eles mudaram as cidades aonde eles foram. Economista trabalha com investimento em educação na caixinha do social. E a gente aprendeu que ela também está na caixinha do econômico. E quando eu botei uma universidade, duas, em Juazeiro do Norte, e eu passei 5 anos sem ir em Juazeiro, quando eu desci lá de novo, de avião, não foi mais de carro, foi de avião, e olhei aquela cidade, eu disse, que cidade é essa, gente? Em torno da universidade, cheio de espigão, mexeu com o setor imobiliário,
mexeu com os restaurantes, mexeu com o hotel, ali não tinha hotel, agora estava cheio de hotel, tá certo? Então, aquilo virou economia, foi a economia na veia, tá certo? Que a gente experimentou. Sem falar na ascensão social. Meu último aluno de doutorado era um rapaz de Juazeiro do Norte, que estudou a metrópole de Juazeiro do Norte. O pai era analfabeto e a mãe era analfabeta, e ele era doutor. Em uma geração ele era doutor. Então, isso foi uma mudança de grande profundidade que aconteceu aqui no Nordeste, tá certo? A gente melhorou a indústria, enquanto o Brasil se industrializava, a gente trouxe novas indústrias em vários estados do Nordeste. Pernambuco teve uma mudança muito grande, o Maranhão teve uma mudança muito grande, Sergipe teve menos, ficou mais atrelado ali ao complexo petroleiro, né? Teve menos, mas no Nordeste teve muita mudança. A base agropecuária mudou, isso que aconteceu em Simão Dias não foi só em Simão Dias. Tem uma mudança enorme nos dois velhos complexos agropecuários do Nordeste. O complexo sucroalcooleiro desmontou nos anos 70, o Proálcool levou isso para o Sudeste. Aquela dinâmica do Proálcool levou um pedaço do Nordeste para o Sudeste, que era o velho complexo de 500 anos sucroalcooleiro. Eles hoje são menores, perderam peso e estão tentando se diversificar para produzir energia. Porque açúcar também está questionado, o álcool foi-se embora lá para baixo, eles estão atrás de outras formas de produzir biomassa, energia a partir da biomassa. Mas não tem a menor relevância mais econômica, tem relevância no mercado de trabalho, porque emprega muita gente. O complexo gado, algodão, policultura, e Celso Furtado dizia, ele é que é a razão da nossa seca como drama social. Ele queria desmontar aquele complexo, pois ele desmontou. Ele desmontou nos anos 80, quando o algodão acabou. E quando o algodão acabou, o tripé afundou, arrastou a pecuária, tá certo? E a policultura era ali um complemento, sempre foi, tá certo? Então, aquilo ali desmontou, gente. Nós estamos num processo de mudança. E eu acho que isso foi que atingiu o Simão Dias. Simão Dias é filho desse, não é do que aconteceu aí, é do que aconteceu com o grande complexo que organizava o semiárido nordestino. E cada um está procurando seu rumo. Certo? Como não tem mais uma única diretriz unificadora, não é? O poder dos donos diminuiu, novos poderes emergiram, certo? E aí cada um foi procurando o seu rumo, vocês procuraram o de vocês. Mas está em debate o semiárido está em debate. Eu acho que esse é um campo aberto para uma reflexão sobre Simão Dias. Eu pegava essa agenda, não é a agenda de Simão Dias, é a agenda do novo semiárido do século XXI. Eu acho que essa é uma agenda estimulante. Vamos ver o que é que os outros estão fazendo, né? Vamos trazer gente que está refletindo sobre o semiárido. Infelizmente, Manelito morreu, mas Manelito tinha uma leitura inovadora do semiárido, tá certo? Ele dizia, gente, vocês querem um complexo de alta produtividade? Produtividade não é como se calcula os economistas só na saída, não. Produtividade é na saída e na entrada, certo? E não dá para botar gado grande, não, porque aqui não tem suporte para gado grande. Vamos botar cabra? Certo? Vamos baixar a bola e vamos botar algo que dialogue com essa realidade aqui. Certo? Então, eu acho que esse é um tema para a reflexão desse grupo, porque está no coração da transformação recente que vocês passaram. E aí, por exemplo, veja, uma das coisas que aconteceu é que o algodão sumiu, mas o algodão está renascendo no Nordeste, no oeste do Nordeste e em outras bases. Tá? São fazendas de algodão, são produtores de algodão. No semiárido velho, o produtor era pecuário. O dono do latifúndio era um pecuarista. Certo?
o algodão era um complemento para ele, porque dava o restolho para jogar o gado e dava o ruminante para o gado comer quando ele tirava a pluma, tá certo? Era um complemento, mas ele não era produtor de algodão, ele era pecuarista. Agora não, agora tem produtor de fazendas de algodão, quem for no Piauí, quem for no Maranhão, e quem for em Simão Dias vai encontrar produtores de milho, porque o que está acontecendo com algodão está acontecendo com milho. Então, parte daquele arranjo que estava dentro do semiárido tá buscando outras trajetórias, tá certo? E eu acho que vocês pegaram uma correntinha aí dessa trajetória, mas com o algodão também. O algodão está na mão do agronegócio, em fazendas de gente que está na bolsa do algodão mundial, tá certo? Não é um negócio embutido dentro da pecuária. E a pecuária de grande porte, ela não dá no Nordeste, não dá para a gente concorrer com o Centro-Oeste. É como a Nelly diz, faça a conta direito da entrada e da saída. Tá certo? Então, essa é uma reflexão que eu sugiro a vocês. O Nordeste diversificou o semiárido, diversificou o terciário, acompanhando a tendência mundial. A gente hoje tem um outro terciário, tem um terciário moderno, tá certo? Que aí cabe de tudo, cabe polo médico, cabe supermercados, cabe redes de shoppings, tem um bando de coisa que a gente engatou aí no que a gente chama terciário moderno, que o Nordeste está cheio, e as médias cidades do Nordeste estão cheias. E para falar em médias cidades, tem essa outra mudança. É que a demografia do Nordeste do século XX era concentrar nas áreas metropolitanas ou botar para fora da região. A dinâmica demográfica era essa. Certo? Essa dinâmica mudou, gente. As metrópoles diminuíram a taxa de crescimento e as cidades médias floresceram. Então, a gente tem um tecido de cidades médias novo, que eu falei que a educação superior ajudou a dinamizar, mas não foi só ela. Então, a Sudene hoje trabalha com um mapa das 42 cidades do Nordeste, 35 são cidades médias, não são as metrópoles. Agora, esse é um problema para Simão Dias, que eu já falei para Humberto, tá certo? É que em Sergipe, que é pequeno territorialmente, não cabem tantas cidades médias, e a cidade média é importante e disputa com Simão Dias. E já ganhou. Desculpem eu estar dizendo isso. Tá certo? Itabaiana é a cidade média do mapa da Sudene. Pronto. E Sergipe tem Aracaju e Itabaiana. A minha pergunta é, cabe outra? Simão Dias vai disputar com Itabaiana? Tá certo? Então, essa é uma pergunta que fica na dinâmica do Nordeste, porque a dinâmica urbana mudou. A imigração para fora diminuiu, a imigração interna aumentou e foi para cima das nossas cidades médias, tá certo? E médias do tamanho da de vocês também, uma média menor, que também deve ter tido um dinamismo urbano bastante interessante. Então, essa é outra coisa interessante aqui. Eu colocaria um olhar para a cidade de Simão Dias. Que cidade de Simão Dias vocês querem daqui a 20 anos? Certo? Porque a pandemia também está recolocando a discussão sobre cidades. O mundo vai rediscutir cidade. O automóvel não vai ter mais o protagonismo que teve. O trabalho em casa vai ter mais protagonismo. Então, a juventude não dá mais o valor que dava ao automóvel. Na Europa, a turma está andando de bicicleta. Certo? Então, eu acho que esse tema também interessa a Simão Dias. As cidades médias estão discutindo o quê? Que tipo de mudança dá para fazer melhor numa cidade de 40 mil que não dá para fazer na minha, que tem 1,5 milhão? É muito mais caro fazer na minha do que fazer numa cidade média, tá certo? Então, eu faria uma discussão muito interessante sobre cidade, tá certo? Que cidades essa juventude que mora aí hoje quer viver? Em que cidade? Em que padrão de relacionamento?
estruturas urbanas, em que tipo de transporte coletivo, tá certo? Vai ter campanha municipal, pega o engate da campanha municipal e começa a ver que tipo de proposta estão saindo aí para a cidade, tá certo? Então, acho que essa é outra coisa interessante. Eu acho que o Nordeste conseguiu engatar em várias coisas do século XXI, por exemplo, polos de tecnologia da informação. Era muito difícil desconcentrar a indústria de transformação. Agora, gerar um polo de TIC, em 15 anos, Pernambuco gerou, por decisão política, certo? E por competência, porque tinha uma universidade federal boa, tinha um bom curso de matemática lá atrás, um bom curso de informática mais recente, gente empreendedora que teve apoio do Estado, quando o Jarbas vendeu a BR-232, botou 36 milhões na mão deles, tá certo? E em 15 anos você tem um polo de TIC que está ajudando a gente a enfrentar a pandemia, com plataformas novas, chegando junto dos empresariados para ajudar a turma a vender online, tá certo? Isso é capacidade de fazer as coisas diferentes. Aí esse novo mundo também tem isso. Quais são coisas do novo mundo que dá para a gente fazer? Eu estou dando um exemplo de que a gente fez no Nordeste, que a gente fez em Pernambuco. Então, não é nada impossível, tá certo? É possível fazer desde que tenha uma coisa estruturada e que tenha apoio, tá certo? Tem as energias limpas. A energia do século XXI não é mais o petróleo. A energia do século XXI é eólica, é solar, é energia do mar. Tá certo? O Nordeste já engatou nisso. O Nordeste que eu conheci quando eu trabalhei na Sudene não tinha energia elétrica. Porque energia elétrica dependia de água e a gente não tinha água. A gente tinha um único grande rio e o outro lá para cima. Certo? Isso para nós era um problema. Hoje, para nós, isso é uma vantagem. O mapa do sol, o mapa do vento é nordestino. E só para chatear é semiárido. Certo? Então, está na agenda de vocês. A agenda da energia renovável tem que estar na agenda. Porque isso é século XXI. Agora, a gente não pode ficar só produzindo energia, tem que trazer a indústria. Né? Não faz sentido a gente importar o equipamento para fazer energia rodar aqui. Então, tem uma agenda nova ligada à energia que interessa a vocês. Botem o mapa do sol, botem o mapa dos ventos em cima do mapa de Sergipe, vocês verem que não está no coração, mas está ali também. Entendeu? Então, eu acho que esse é outro tema que interessa vocês olharem, tá certo? Eu posso falar de outros, mas já falei de muitos, e vou falar de mais recente e do futuro só para terminar. Na pandemia, quem conhecia o Nordeste dizia, ali vai ser uma desgraça. E não foi. Se vocês olharem os mapas do Brasil pandemia de hoje, nós não somos o problema. E, em grande parte, isso se deveu à política, à articulação estratégica dos 9 governadores do Nordeste. O Brasil vai se sair mal porque não teve coordenação estratégica. O Brasil hoje tem 15% quase das mortes do mundo e só tem 3% dos habitantes do mundo. Para mim, isso é o atestado da nossa falência em lidar com a pandemia. E pelo que a gente vê no mundo, quem se saiu melhor foi quem montou uma coordenação estratégica para enfrentar a pandemia. E nosso presidente se negou a fazer isso. Ponto. Não tem coordenação estratégica. Se virem, cada um por si. O Nordeste se virou. O Nordeste foi atacado no começo. A pandemia começou em São Paulo, em Recife, em Natal e em Fortaleza, ou não foi? E em São Luís, tudo de vez assim, pá! Certo? E eles se juntaram
criaram um comitê científico para aconselhá-los, não era para dialogar com a ciência? Eles dialogaram com a ciência e criaram um comitê científico que mobiliza hoje 2.000 pessoas. Aquilo que eu falei antes, a interiorização do ensino. Eu vi uma entrevista com o Nicoleles, ele chorou. Ele é o coordenador do comitê científico. Ele chorou de emoção quando falou na garra e na qualidade daquela meninada com quem ele contou para fazer tabela, para fazer gráfico, para ler os modelos internacionais e dialogar com ele, para ver se os governadores decidiam. Então, o Nordeste não vai se sair tão mal. As políticas públicas, como a gente é mais pobre, também estão nos ajudando. Então, o balanço da pandemia vai ser melhor no Nordeste que no Brasil. É isso que eu estou dizendo. Posso estar maluca, mas é isso que eu estou dizendo. Se esperava que fosse uma tragédia, não será tragédia e será relativamente um destaque. Tá certo? Então, portanto, engatem no destaque. Tá certo? Então, o que os governadores fizeram foi um modelo de governança compartilhada. Vocês estudavam modelo de governança compartilhada. Isso é século XXI. Qual é a governança para gerar um plano? E depois, qual é a governança para implementar um plano? E aí, Humberto pode ajudar muito, porque um dos exemplos mais brilhantes de governança compartilhada no mundo está na Colômbia. Ela exporta para o mundo uma experiência exitosa de governança compartilhada, que mistura governo, que mistura universidade, que mistura empresário. Dá para fazer isso em Simão Dias? Se não dá desse modelo, dá para fazer o quê? Que modelo é esse? Quais são as bases? Eu estudaria isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa nova. O mundo da era digital nos manda compartilhar. A gente recebe as mensagens e o cabo diz lá, compartilhe. Então, essa é uma palavra do século XXI. Vamos estudar isso, vamos aprofundar isso, tá certo? E os governadores têm uma agenda. O Brasil está perdido, o Nordeste está procurando se encontrar. Certo? Eu acho que o Nordeste hoje é um destaque. Desde aquele famoso mapa da eleição de 2018, que a gente viu que ia ficar sozinho, eles perceberam que sozinhos eram fracos, se juntaram e estão tentando refletir, estão tentando recuperar o Nordeste. Eles vinham de uma guerra fiscal, onde cada um por si, Deus por todos. Eles abandonaram isso e estão perguntando quais são os projetos comuns que interessam ao Nordeste. E o primeiro projeto que eles isso dialoga com o século XXI ou não? Eu acho que dialoga, porque o Nordeste tem uma fragilidade grande na infraestrutura do século XX. A infraestrutura do século XX era estrada, era porto, era aeroporto. O Nordeste é frágil nisso, precisa de investimento nisso. Mas no século XXI não é só gente e mercadoria quem circula. Gente e mercadoria vão continuar circulando, por isso que a gente precisa ainda a do século XX. Mas no século XXI vai circular informação e imagem. E isso não circula em estrada asfaltada, isso circula em cabo de fibra óptica. E qual é o primeiro projeto estratégico do consórcio? A rede de fibra óptica estruturante do Nordeste. Era um projeto do Ceará, e o Ceará iluminou o Nordeste, e agora todos os governadores têm um único projeto, que é consolidar a macro-rede digital do Nordeste. Mas macro-rede não resolve o nosso problema. Ela interessa as grandes empresas, mas a Simão Dias interessa a micro-rede. Como é que eu articulo os pequenos municípios? A macro-rede. Quem está fazendo esse serviço são provedores de tamanho médio. Então, eu procurava identificar em Sergipe quem são esses provedores. Quem é essa turma que vai fazer esse trabalho fino de ligar as casas da zona rural, as casas das pequenas cidades, dos vilarejos, com a rede mundial. Certo?
Porque este é o mundo do século XXI. Isso é microempresa, não é grande empresa. Patrocine esses empresários. Se não existir, cria. Agora, de médios provedores, Pernambuco também. Então, o Nordeste tem isso, os Sebrais estão patrocinando isso, vão atrás do Sebrae para ver o que é isso, porque isso é tão importante que, veja, a educação do século XXI não será do século XX. E ela vai passar pelo acesso à rede de internet, pelo acesso a computador e à rede. Se a gente não cuidar disso agora, a gente vai estar criando uma nova exclusão. Já basta as exclusões sociais que nós temos. Não precisamos de outra. Portanto, a gente tem que agir agora. Agora, mesmo que o Brasil não pense nisso, a gente tem que pensar. E não é difícil fazer. E o trabalho na escala local não é caro. O trabalho na macro escala os governadores já pegaram, mas o trabalho na escala local é possível de fazer com apoio de Sebrae, com apoio de governador, com apoio de prefeito, enfim, com quem puder ajudar. Então, acho que tem aí uma experiência interessante e eu fecho a minha fala com isso. Assim. Olhem para a agenda dos governadores, olhem para a agenda dos... saiam do município. E essa é a minha última fala, que o Humberto já conhece há muito tempo, mas que eu vou repetir. Município no Brasil, sozinho, é muito frágil. É preciso subir um pouquinho na escala. Eu não faria um plano só pensando em Simão Dias. Eu olharia a região do entorno de Simão Dias. Eu faria, talvez, uma aliança com Itabaiana. Não conheço a realidade, não sei se tem condição política de fazer isso. É uma leitura de economista do desenvolvimento regional. Agora, que é muito melhor, que abre muito mais agenda, que gera muito mais sinergia do que fechar no município, eu acho que gera. Então, eu deixo essa dúvida com vocês. Eu não conheço a realidade, mas a minha dúvida é para reflexão. Será que não dá para subir um pouco essa escala? Será que não dá para fazer umas alianças um pouco mais amplas, tá certo? E aí eu fecho a minha fala com essa dúvida para vocês. Muito obrigada.